Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre como os calvinistas lidam com o problema do mal. Você já deve ter percebido, ouvido, lido que os calvinistas afirmam que Deus ordenou o mundo. No entanto, afirmar que ele ordena, na mente de muitos, significa que ele mandou. E se Deus mandou, se ele é o ordenante, ora, o mal no mundo só pode ser fruto desse próprio Deus. E essa tensão eu queria explorar no vídeo de hoje, e pensar o seguinte: será que os calvinistas afirmam que Deus é o autor do mal? Será que Deus é mal também? Bom, obviamente que você já sabe que os calvinistas não afirmam que Deus é mal. Então, a resposta ela é um pouquinho mais complexa. Antes de prosseguir para o vídeo, eu gostaria de fazer algumas considerações. A primeira consideração é estabelecer com o que eu quero dialogar. Eu quero dialogar com intelectuais, pessoas que buscam refutar algum atributo de Deus por meio da existência do mal, ou até mesmo pessoas que buscam refutar a existência de Deus por meio do mal. O professor William Lane Craig, ele, ao abordar o assunto, nota, e de uma forma, na minha opinião, muito precisa, que não existe qualquer inconsistência lógica entre a existência de Deus e a existência do mal. Uma das soluções encontradas por muitos é afirmar que em Deus existe o bem e existe o mal. Parece que essa é uma tônica no mundo antigo, por exemplo, afirmar que de alguma forma Deus possui um lado bom e um lado ruim. E esse lado ruim se expressa por meio do mal. Então, por exemplo, essa é uma forma de você resolver o problema. No entanto, os cristãos afirmam que não há mal em Deus. Os calvinistas afirmam que não há mal em Deus. Qual então é a resposta calvinista? E aí, dito isso, com o que eu quero dialogar, eu vou dizer com o que eu não quero dialogar. E o que eu não quero dialogar é com as pessoas que agem como o amigo de Jó, digamos, os amigos de Jó, ou agem como o amigo de Jó. Eu não quero ser esse amigo de Jó. Como assim? Diante da dor, eu propor uma refutação. Não é isso. A Bíblia diz: chorai com os que choram. E eu entendo que a posição correta do cristão é, ao observar uma dor, não é refutar. Não é refutar os que choram, mas é chorar com os que choram. Então, diante das catástrofes, dos problemas, das dores, entendo que a postura correta é, de alguma forma, forneça ajuda, sentimento, carinho, conforto. Ore para que a pessoa se reanime na fé. Não queira refutar. Não adianta chegar diante de uma mãe que perdeu o filho de uma forma prematura e falar: olha aqui a minha teologia bonitinha, bem estruturada. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é um exemplo de amor. Dito isso, o professor Luiz Felipe Pondé, ao abordar o assunto, ele fala que para ele, em um dos vídeos, ele diz o seguinte: para mim a equação é simples. Para mim a equação é simples. Deus não existe. Por quê? Porque o mundo é mau. Olhar para o mundo e observar a maldade do mundo faz com que nós possamos admitir que não existe um Deus. Não existe qualquer nexo causal. Não é uma consequência lógica. O Deus cristão, especialmente falando, ele estabelece a bondade. Inclusive, o argumento moral é um argumento a favor da existência de Deus, mas isso é uma coisa que será explorada em breve. Se você quiser, você pode pesquisar também. O argumento moral é um argumento a favor da existência de Deus. O nosso senso moral, que muitas vezes transcende a própria matéria, parece apontar para uma coisa objetiva que existe para além da matéria, e essa coisa é o próprio Deus. No entanto, o Deus cristão, ele ordena o mundo, organiza o mundo. E os cristãos, especialmente cristãos comuns, vão ter que dar resposta a isso. Como, então, o mal entrou no mundo? E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: se Deus é bom, santo e soberano, por que o mal existe? A tradição reformada não foge disso. Feita essa introdução, eu gostaria de ler para você o que está escrito na Confissão de Westminster, que diz o seguinte: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então Deus, ele é o ordenante de tudo que existe. Deus dá ordem do mundo. Deus lá da eternidade viu tudo o que deveria acontecer e determinou o que deveria acontecer. No caso calvinista, Deus já escolheu os seus. Deus determinou por quem Cristo ia morrer. É o princípio da expiação limitada.
a eleição incondicional. Então Deus escolheu pessoas de forma incondicional, não olhou quais atributos, Deus não olhou quais critérios, ele simplesmente escolheu pessoas e fez com que Cristo morresse por elas. Como que Deus, que ordenou tudo, não é participante do mal? A primeira parte dessa resposta, ela vai trabalhar o seguinte: como o mal entrou no mundo? E nessa perspectiva, o mal, ele é uma coisa que surge no mundo celestial. Inclusive, faço uso dos ensinamentos do professor Leandro Lima, um importante professor e intelectual calvinista do nosso tempo. Ele diz o seguinte: em Gênesis 1:31, nós temos o seguinte: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. A criação inicial de Deus não continha o mal. O mundo que foi criado por Deus, ele não possuía mal. Não há referência, não há menção ao mal sendo criado por Deus. No entanto, você bem sabe que após Gênesis 1:31, surge no próximo capítulo a árvore do bem e do mal. Mas o que aconteceu então? O professor ele propõe o seguinte: ao criar o homem, Satanás, na verdade, ao criar o homem, Deus dá muitos atributos ao homem, dá muitos privilégios ao homem, na visão de Satanás, obviamente, e Satanás se rebela contra Deus, acusando-o de não ser justo, acusando-o de comprar o homem, de criar um homem cheio de benefícios para que ele o adorasse. Parece muito, você já deve ter percebido, a semelhança com a acusação que ele faz a Deus no caso de Jó, de que Deus compraria Jó. Veja, por que Jó te serve? Porque ele tem uma vida boa. Então, Satanás parece, especialmente na perspectiva do professor Leandro Lima e de outros calvinistas, Deus cria um homem, Satanás fica indignado pela forma com que o homem foi criado, recebendo muita atenção e muita bajulação da parte de Deus, na perspectiva de Satanás. Então, Deus, demonstrando a sua justiça, lá no Jardim do Éden, estabelece a árvore do bem e do mal. Perceba, Deus criou o mal? Não. A criação de Deus é boa. No entanto, Deus, ao definir o que é bom, obviamente que define o que é mal. É como uma mãe que diz: o comportamento agradável na casa da sua tia é sente no sofá, respeite, não fique pedindo nada. Naturalmente, essa mãe está definindo o que é bom, o comportamento bom, e está também definindo o que é ruim. Não pode essa mãe ser culpada pelo mal que o filho venha a fazer, né, neste caso, porque ela está estabelecendo o que é bom e, por consequência lógica, estabelecendo o que é ruim. Ela não criou o que é ruim, ela estabeleceu o que é bom, mas por uma consequência lógica, estabeleceu também o que é ruim. Eu creio que essa analogia ela é muito precisa, porque Deus não pode ser culpado de criar o mal, por ter criado o bem. Deus cria o bem. Inclusive, alguns versículos que parecem sugerir com mais força a ideia de que o mal surge no céu, o primeiro é 2 Timóteo 5:21, que afirma que existia anjos eleitos, né? De alguma forma, Deus já estabeleceu e já cuidou de tudo, de proteger, de guardar 2/3 dos anjos, né? E 1/3 se perdeu, 2/3 ficaram. Deus já cuidou, se encarregou de cuidar desses anjos. E outro também, Hebreus 9, quando vai dizer, por exemplo, sobre a necessidade de uma purificação de coisas celestiais. C.S. Lewis vai mais ou menos nessa linha ao abordar que o mal, enquanto potencial, ele sempre existiu. Como assim sempre existiu? No momento que você tem uma expressão do bem contida em Deus, o oposto disso já é o mal. Não há bem que não esteja em Deus. Fazer o que não está em Deus é fazer o mal. Nessa perspectiva, Deus cria o bem. E por tabela, por uma consequência lógica, estabelece o mal. Mas sem ser o autor do mal. Lógico, é uma tensão, mas espero que você esteja entendendo que, pelo menos nesse raciocínio, e obviamente que você tem liberdade para expressar discordâncias e continuar o debate, Deus não pode ser culpado pelo mal. No entanto, uma das objeções que nós sempre encontramos vem, inclusive, usando um texto bíblico, que é Isaías 45:7, que diz o seguinte: eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz, crio o mal. Então, parece que está dizendo, mas veja, você disse que ele não cria, mas aqui ele está falando que ele cria. Bom, para começar que ali o termo hebraico não se refere ao mal moral. Não é Deus criando o mal que faz com que o homem cometa algum tipo de violência. Mas Deus criando a calamidade, juízo, a adversidade que aflige o povo após
o pecado. Um exemplo mais claro talvez esteja, os exemplos mais claros talvez estejam no livro de Juízes, quando, por exemplo, o povo se afasta de Deus, cai na idolatria. Em decorrência disso, Deus permite que eles sejam atacados e vencidos, eles ficam cativos, oprimidos. Deus levanta um líder, esse líder liberta o povo, esse povo liberto adora a Deus por ter visto a liberdade e a consequência do pecado. No entanto, parece ser a tônica, lá no livro, de forma até mesmo cíclica, que esse povo morre. E aqueles que não viram nem o cativeiro, não viveram o cativeiro e não viveram a libertação por parte de Deus, escolhem tomar o caminho que os seus antepassados haviam tomado. Então eles pecam, eles transgridem, eles abandonam a Deus. E aí vem a calamidade. E qual é a calamidade? Esse é o mal criado por Deus. Deus faz com que o mal chegue na nossa vida sem ser o autor primário, enquanto uma consequência. Deus cria o mal. Mal moral? Não. Mas a consequência do nosso pecado, Deus, por exemplo, estabeleceu: aquele que pecar vai morrer. Deus está criando o mal moral? Não. Mas enquanto o justo juiz está estabelecendo a pena, a punição. Então esse versículo de 45, Isaías 45:7, não é uma refutação ao que eu disse, que Deus não cria o mal e não é o autor. A confissão de Westminster continua se mantendo firme ali. Perceba, porque Deus não cria o mal moral, mas as consequências más, que são consequências do nosso próprio pecado e da nossa própria maldade. Além disso, essa visão que afirma que Deus, ele cria de uma consequência, por uma consequência lógica de criar o bem, também parece explicar muito bem o que ocorre no nosso mundo. Espero que você esteja entendendo. Você pode sugerir, discordar, complementar na internet, até porque tem muito material disponível sobre isso. No entanto, aqui eu trago o seguinte, como uma forma de sistematização. A posição reformada é: Deus é a causa primeira de tudo que existe. As criaturas são causas secundárias reais. O pecado procede da vontade da criatura e não do caráter de Deus. O caráter de Deus é puro e bom. A criação é pura e boa. No entanto, uma consequência daquilo que é secundário, que somos nós, é o pecado. E isso não mancha Deus, mas revela a nossa escolha e o nosso. Você bem sabe que nos dias atuais, é um princípio calvinista, a ideia da depravação total, de que nós não poderíamos escolher a Deus livremente. No entanto, quando nós falamos de humanidade, não estamos falando somente sobre mim ou sobre você. Nós estamos falando de Adão, da criação originária de Deus. E neste momento, Adão tinha o livre-arbítrio de escolher servir ou não a Deus. E, ao fazê-lo, escolheu não servir, escolheu pecar, escolheu transgredir. E é neste momento que o mal sai de potencial, uma possibilidade, passa a ser um ato, uma coisa concreta que realmente penetrou no mundo. E a consequência disso é a morte, o aumento da violência, as doenças e os sofrimentos que nós temos que enfrentar no mundo. Tá ok? Eu creio que foi estabelecido de uma forma muito precisa que Deus não é o autor. E a resposta cristã, ela permanece firme. Cristã calvinista, porque outras vertentes vão focar muito mais no livre-arbítrio e dizer que Deus não tem qualquer relação com o mal. No entanto, os calvinistas afirmam que o mal, ele está também participando dos decretos de Deus. E entendo eu que questionar muito fará com que você venha ouvir aquele versículo de Romanos que diz: quem és tu, ó barro, para questionar, né, o Criador? Então, nesse sentido, a verdade é que entender a profundidade do porquê do mal no mundo, neste plano não haverá revelação. Um versículo que aponta muito bem para isso é Apocalipse 6, do 9 ao 11, que diz o seguinte: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem, ainda que um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Deus não é um omisso diante da maldade e do sofrimento do mundo. Pelo contrário, Deus, segundo esse versículo, conta cada morte e deseja o dia pelo qual a justiça será feita.
Nesse sentido, Deus parece, fazendo uma analogia, com um investigador, com alguém que está ali observando, por exemplo, os policiais que se posicionam em alguma parte da cidade e observam ali um lugar que tem uma venda de entorpecentes, por exemplo. E aí eles ficam observando, eles estão vendo o que está acontecendo, mas eles esperam um momento certo para executar a justiça. Porque eles sabem que é necessário que se estabeleça a justiça da forma precisa. Deus parece agir de uma forma semelhante, permitindo que o mal avance até o nível que merece ser aniquilado. Que seja justo que ele seja aniquilado. Obviamente que você pode não concordar, mas nós olhamos pela ótica mundana. Deus olha pela ótica da eternidade. E faz parte da ideia de fé entender que o senso de justiça de Deus é muito mais preciso e muito mais evoluído do que o nosso. É óbvio, aqui você tem um prato cheio para todo pseudo-racionalista. Não, mas eu quero que se estabeleça claramente qual que é a justiça de Deus para ver se eu concordo. A justiça de Deus não é se conformar à mente humana, não é verdade? No entanto, Deus parece agir dessa forma. Porque aqui no versículo 11, que diz o seguinte: até que se completasse o número. Há um número. E quando se completar, a justiça será feita. E esse número é estabelecido por Deus. É definido por Deus segundo a sua própria justiça. E nós devemos confiar. Dito isso, um certo alerta, uma palavra um pouquinho mais dura, eu trago também um outro versículo, que aí já vai na linha de conforto, que diz o seguinte: ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Um dia Cristo voltará, dará fim ao mal no mundo, nos colocará em uma nova ordem, e toda lágrima será enxugada. Essa é a promessa de que Deus não está alheio, omisso, não é participante, autor do mal no mundo. Pelo contrário, conta e deseja o dia pelo qual o mal será eliminado e a sua existência terá fim. Um dia os cristãos viverão, os filhos de Deus viverão, na perspectiva calvinista, os eleitos de Deus viverão em um céu que não contém o mal. E o mal será eliminado. Então, se você concorda ou não concorda, você tem liberdade para expressar. Comente livremente, debata. Veja se você, na sua opinião, a posição calvinista faz sentido, está correta, não está correta. E, obviamente, que você também tem liberdade para complementar esse vídeo. Eu peço que você se inscreva, que você deixe um like e até a próxima.